Mulheres Positivas. TIM, baixe agora o app Mulheres Positivas, com vagas, cursos, informações e muito mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje eu tenho uma alegria imensa de estar aqui com vocês gravando esse videocast, na verdade, sobre o mês do orgulho LGBTI+. Eu sou Senerli Alexandre, podem me chamar de Alexandre, obviamente, por uma questão de facilidade. E esse nosso podcast de hoje, esse nosso bate-papo, na verdade, é uma parceria do Mulheres Positivas com a TIM. Mas eu não estou sozinho aqui hoje. Eu tenho 3 convidados que vão participar comigo dessa nossa conversa e nós vamos conhecer cada um deles a partir de agora. Então vamos começar. Eu tenho aqui comigo hoje o Felipe Xavier, que é consultor sênior de diversidade e inclusão na TIM. Olá, Felipe, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Bom dia, muito prazer. Eu sou Felipe Xavier, como o Alexandre falou. Atuo como consultor sênior de diversidade e inclusão aqui na TIM. Faço parte também da comunidade LGBTI+, faço parte de 2 letrinhas. A letra G, então sou um homem gay, cisgênero, e também sou uma pessoa demissexual. Já estou dando um spoiler, que aí um conceito dentro da comunidade aí assexual, e é sobre isso que a gente vai conversar também no dia de hoje. Perfeito, Phil, seja muito bem-vindo. E eu preciso fazer uma audiodescrição aqui, porque a gente também está fazendo esse trabalho aqui, e a TIM sempre faz isso com Mulheres Positivas, de sermos inclusivos em todos os aspectos. Então, eu preciso dizer para vocês que estão ouvindo, mas que não conseguem me ver nesse momento, que eu também sou um homem gay, branco, estou de barba, uso óculos, estou usando um blazer bege e uma camiseta preta. Queria também pedir para o Phil para que ele pudesse fazer a audiodescrição dele para as pessoas que não conseguem nos ver. Com certeza, eu também sou um homem branco, tenho um cabelo preto penteado para o lado, ele é curto, uso barba preta, uso óculos também, e estou usando uma camisa aí de manga curta, florida, mas que tem um fundo preto. Atrás de mim tem uma parede branca. Perfeito. Bom, dando sequência aqui às nossas apresentações, está com a gente também a Luana Monteiro, ela que é gerente sênior da Accenture. Luana, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Sou Luana Monteiro, como o Alexandre já falou, eu sou uma mulher lésbica, cis, tenho 39 anos, estou há 15 anos já na Accenture e fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher de pele branca, eu estou com cabelo curto e descolorido, estou usando uma camisa colorida com estampas geométricas. E no meu fundo, eu tenho uma parede de quadros e plantas. E preciso dizer que extremamente estilosa, queria fazer esse adendo aqui, tá? Também está com a gente a Natália Lázaro, ela que é consultora na área de e-commerce na TIM. Natália, bem-vinda, querida. Olá, bom dia a todos. Eu sou Natália Lázaro, sou uma mulher cis, bissexual, branca, tenho 27 anos. Fazendo minha audiodescrição, tenho cabelos médios, na cor castanho escuro, estou com uma blusa branca. Hoje eu estou no meu escritório, ao meu fundo é um guarda-roupa que também é todo branco, igual o Phil. Perfeito. Bom, para a gente dar início a essa nossa conversa, é importante que todo mundo que está acompanhando, ouvindo e vendo a gente agora, saiba, para o início desse nosso bate-papo, por que a gente comemora e celebra o mês do orgulho no mês de junho. Então, a gente vai fazer aqui uma retrospectiva muito breve a esse respeito. Em 1969, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, existia um bar chamado Stonewall Inn, que era um bar voltado para a comunidade LGBT na época, que não tinha essa nomenclatura naturalmente, né, que a gente está falando de 1969, e nesse ambiente ele era frequentado pelas pessoas da comunidade e frequentemente a polícia fazia batidas em locais como o Stonewall. E essas batidas eram porque as pessoas não podiam se expressar como elas eram,
Então, naturalmente, por exemplo, se você tivesse uma mulher lésbica que estivesse vestindo alguma roupa ou alguma característica dela não fosse identificada como uma mulher cisgênero padrão, ela poderia ser enquadrada na lei, inclusive ser presa. Em uma dessas batidas, no dia 28 de junho de 1969, no Stonewall, a comunidade, já cansada, já desgastada de todo esse processo, resolveu se posicionar. E nesse dia, no bar, no Stonewall, as pessoas que estavam ali presentes foram impulsionadas e se engajaram nessa luta, digamos assim, contra a batida da polícia, perdão. E a partir deste dia, que foi, na verdade, um grande massacre que aconteceu ali, nessa noite do dia 28 de junho de 1969, no Stonewall Inn, em Nova York, ficou conhecido como um movimento da comunidade em prol dessa mudança, para que a gente se posicionasse. E a partir disso, todos os anos, no mês de junho, mais especificamente no dia 28, é celebrado mundialmente o mês e o Dia do Orgulho LGBT. Então, feita essa introdução, a gente vai começar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa conversa aqui. E para começar, eu queria perguntar aqui para Luana, nesse sentido, quais são os principais indicadores sociais que evidenciam aí a necessidade da gente discutir e combater a lesbofobia e a bifobia nesse momento que a gente vive? Bom, falando até em indicadores, eu acho importante a gente citar a falta deles, né? Acho que isso é bastante importante. Quando a gente fala de lesbofobia, a gente tem pouquíssimos dados. Quando a gente analisa casos de lesbocídio, né, que é o homicídio de mulheres lésbicas, a gente tem pouquíssimos dados, porque até mesmo na morte dessas mulheres existe algum tipo de apagamento, né? Ou a família não quer identificar aquela mulher como uma mulher lésbica, ou então, até no momento de se classificar, a gente não acaba não identificando que a causa da morte foi pelo fato daquela mulher ser lésbica, né? Ou algum ex-namorado que não aceitou a orientação sexual dessa mulher posteriormente e matou aquela mulher. Então, a gente tem pouquíssimos dados, né? Mas a gente... Então, daí a importância da gente ter esses indicadores, né, para que a gente consiga ter ações efetivas, né, políticas efetivas para mulheres lésbicas e bissexuais. No caso de mulheres bissexuais, ela vai sofrer a lesbofobia a partir do momento que ela tiver com alguma parceira mulher também, né? Então, nesse caso, ela também sofre a lesbofobia. No caso de bifobia, a gente acaba tendo muitas vezes essa mulher sendo identificada como indecisa ou algo assim, né? Sem o devido respeito à orientação sexual daquela pessoa. Então, esses são os principais casos de bifobia quando a gente olha, né? Se alguém quiser me complementar. Para complementar um pouquinho disso que você está falando, como ponto de partida, é importante a gente destacar esse assunto aqui, porque a gente trouxe esse enfoque sobre a lesbofobia e a bifobia, inclusive por termos aqui você e a Natália, né, nesse cenário, mas é importante a gente destacar que, assim, nós somos o país do mundo em que mais se mata a população LGBTI. E na outra ponta disso, a gente vê, inclusive, países onde criminalizada a ser gay ou ser uma pessoa LGBT, isso é crime, e ainda assim esses países matam menos do que o Brasil. E essa falta de dados, é muito importante a gente ressaltar também alguns aspectos do que você trouxe aqui, né? Essa falta de dados, além das políticas públicas que você colocou, que impedem que elas sejam implementadas e que elas sejam criadas, inclusive, tem também um outro aspecto que a gente precisa considerar, que é o seguinte: existe um aspecto da subnotificação.
A gente sabe que pessoas que sofrem crimes de LGBTfobia em geral, vamos colocar assim, têm muita dificuldade para relatar esses crimes, né? Inclusive, a gente sabe que a gente acaba se enquadrando aí em uma das leis que hoje também enquadra o racismo, porque a gente não tem ainda uma lei específica para o crime de LGBTfobia em geral. Então, isso também traz uma grande subnotificação desses casos. Se com essa subnotificação nós ainda somos o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, acho que é importante a gente refletir o quanto isso ainda pode ser um cenário mais agravante do que a gente está trazendo aqui, né? E nesse sentido, eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho com a Natália. Como é que vocês definem e descrevem aí a lesbofobia e a bifobia nas suas próprias palavras aí? Qual que é o impacto desse preconceito na vida de vocês, no dia a dia, Natália? Não, perfeito, Alexandre. Queria só complementar assim essa falta, né, de dados que a gente tem hoje, mas tem há uns 6 anos atrás, mais ou menos, foi publicado, tem um artigo norte-americano, ele foi publicado pelo American Journal of Public Health, acho que vale todo mundo dar uma pesquisada, ele chama Bissexualidade, Estresse de Minoria e Saúde. E ele trata alguns dados específicos sobre a bifobia e o que isso especificamente acaba causando, né, nas pessoas bissexuais. E um dos principais resultados dessa pesquisa traz que os bissexuais, as pessoas que se identificam como bissexuais e pessoas que relatam comportamentos bissexuais. Isso é muito louco, porque os bissexuais, como eles não, como a Lu mesmo comentou, né, como eles não são aceitos, tem uma invisibilidade dentro e fora da comunidade LGBT, acaba que as pessoas bissexuais, elas colocam que tem um comportamento, mas não se assumem. Isso causa transtorno de humor e ansiedade muito grande. E esse é um indicador muito forte de saúde mental mesmo, que causa pode trazer até suicídio e tudo mais. Então, desses dados, assim, comparando com outras pessoas da própria comunidade, e até especificamente gays e lésbicas, né? E até heterossexuais, quando a gente fala de transtornos de humor e ansiedade, as mulheres bissexuais bate quase 60% que possui esse transtorno. Então, é um artigo muito bacana e que é muito específico, porque é isso, a falta de dado, por exemplo. Você falou que no Brasil é o país que mais mata, isso é uma verdade, mas esse artigo é norte-americano, então a gente dentro da comunidade bi, a gente utiliza ele muito, porque ele é um artigo muito completo, atual, e que ajuda a gente pelo menos ter um direcionamento aí, né? Quando você fala especificamente sobre as minhas palavras, né, qual o impacto desses preconceitos, é basicamente isso, né? É isso que a gente sofre, né? Falando da bifobia, principalmente essa pressão dentro da própria comunidade que a gente tem de não pertencimento, porque a invisibilidade, ela existe mais dentro do que fora, como a Lu comentou, né? Quando para a sociedade a gente está num relacionamento do mesmo gênero ali, que a gente identifica, né, do mesmo gênero, vou colocar dessa forma, geralmente a gente está no relacionamento lésbico, de fora é entendido como um relacionamento lésbico, e de fora, ou então de fora é entendido como um relacionamento hétero. Então, dentro da comunidade que sofre mais essa pressão, né? Então, assim, o que acontece, alguns pontos que eu posso pensar assim rapidamente para colocar, seria essa monossexualidade que a gente chama compulsória, então a imposição da ideia de que a gente tem uma única forma válida de relação afetivo-sexual, né? Esse apagamento da bissexualidade que acontece de fato, e a própria bifobia dentro da comunidade. Então, essas microagressões que a gente sofre de questionamentos fora e dentro da comunidade, eu acho que essas são as principais impacto de preconceito que eu já sofri e que eu vejo outras pessoas bis também sofrendo. E, Natália, quando você coloca isso, a gente sempre imagina, né, as agressões como algo muito forte, visível, tangível, e que seja talvez uma agressão física, mas a gente precisa pensar nessas agressões do dia a dia, que negam uma existência, essas agressões do dia a dia que invalidam as pessoas. Então, eu nem gostaria de repetir isso aqui, mas acho que nesse nosso papo é importante a gente trazer esse tema, que assim, não é incomum a gente ouvir, por exemplo, uma pessoa bissexual é um indeciso.
Na verdade, é porque ela não sabe ainda, então ela está indecisa. Quando a gente ouve falar, por exemplo, de uma mulher lésbica, assim, muitas expressões pesadas, mas uma delas que me chama muito a atenção é que, assim, é porque alguns homens dizem, eu vou te ensinar a ser mulher. É porque você ainda não experimentou algo comigo. Eu sei que isso é muito pesado, mas é real. E a gente precisa pensar sobre isso e discutir e trazer esse tema para a mesa, porque assim, a gente fica imaginando a agressão como algo muito forte que as pessoas podem tangibilizar. Mas isso, você concorda, Luana, que no dia a dia é uma agressão muito pesada e que vai acumulando sobre as pessoas? E para além do que a Nath falou bastante, que é a saúde mental dessas pessoas, né, dessas mulheres, eu acho que a gente pode ir também para o campo da saúde. Se a gente for olhar essas agressões, elas se refletem, por exemplo, no campo de estudos ginecológicos, né? Então, muitas vezes a mulher que tenha relações sexuais com outras mulheres, tem pouquíssimos estudos sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? Esses médicas acabam falando que não, precisaria de pouca proteção e tudo mais. Então, e até mesmo a violência, né, ginecológica, né, para você fazer os exames e tudo mais, e acaba não tendo esse respeito, né, ao corpo da mulher lésbica. A gente pode entrar em várias outras camadas, né, se a gente for falar da LGBTfobia, né, a gente também, falando da saúde, precisaria até falar sobre a questão da ginecologia para os homens trans, né, que também sofrem demais com isso. Então, para além do preconceito, do que a gente sofre no dia a dia, que machuca, né, emocionalmente, psicologicamente, a gente também sofre essas agressões físicas em questões naturais do dia a dia, que seria ir a um médico, que seria ir trabalhar, pegar um transporte e tudo mais, né? A gente, quando fala de dados, eu acho importante a gente partir desse caminho, porque são números, né? E os números, eles mostram uma realidade. Por mais que a gente saiba que existe essa questão da subnotificação, de não ter uma lei específica, mas esses dados, eles, com o que a gente consegue, eles já mostram uma realidade muito forte. Então, por exemplo, toda vez que você faz uma decupagem, ou seja, uma abertura desses dados, você vê que, estratificando isso, as pessoas de dentro da comunidade que mais sofrem, por exemplo, com mortes violentas, ainda são as mulheres trans e travestis, seguidas de homens gays e lésbicas. Isso é um dado muito forte e demonstra uma questão muito social, digamos assim. E aí, Phil, você como especialista aí de diversidade e inclusão na TIM, como é que vocês têm trabalhado essa temática dentro da empresa, para fora dela? Como é que isso é feito no trabalho do dia a dia aí? Sim, bom, na verdade, existe todo um programa de diversidade e inclusão aqui na TIM Brasil, onde a gente aborda outros grupos minorizados, mas especificamente do LGBTI+, a gente tem algumas frentes de atuação, né? Então, por exemplo, a gente tem empregabilidade, nós temos iniciativas de sensibilização, nós temos iniciativas de impacto social. Por que quando a gente fala da inclusão LGBTI+, a gente tem que ter uma gama muito abrangente, né, de atuações. A gente sabe que a gente está numa sociedade, né, principalmente nesse contexto Brasil, que se as pessoas elas pensam assim, não, se eu não mato a pessoa LGBTI+, se eu não bato na pessoa LGBTI+, e se eu não xingo a pessoa LGBTI+, então tá tudo certo, eu estou isento de fazer qualquer tipo de iniciativa, né? Mas onde é que entra a empresa e como que a TIM contribui com tudo isso? Por incrível que pareça, no contexto corporativo, em 99% das vezes, as LGBTI+ fobias mais presentes por exemplo, aquela risadinha de canto de boca quando um homem gay ou uma pessoa andrógena chega de vestido, ou de salto, ou de saia, ou então comentários como, olha, pessoa XYZ, eu até te respeito como você é, mas a minha crença pessoal, né, o que eu acredito de mundo, ela diz que é errado a sua existência, né? Desculpa te falar isso, falando, mas eu precisava te falar, eu não concordo com a sua prática, né? Frases como essa, ou então, por exemplo, numa entrevista de emprego, uma gestora, um gestor,
ele deixa de contratar um homem gay, uma mulher lésbica, uma pessoa trans, porque, por exemplo, não, para essa vaga aqui de líder, eu preciso de um homem gay mais masculino, com uma postura, eu preciso de uma lésbica mais feminina, então pode ser uma pessoa mais higienizada, né? Então, às vezes, deixa de contratar uma pessoa trans, por exemplo, porque nunca conviveu, tem medo de dar algum bola fora. Então, pensando nisso, aqui na TIM nós criamos toda uma jornada, toda uma trilha de sensibilização desde 2019, 2020, onde nós treinamos de maneira obrigatória todo o nosso nível de liderança dentro de um programa chamado Respeito Gera Respeito, né? Dando esse letramento de liderança inclusiva, o respeito. E para suportar essa jornada, né, essa trilha de aprendizagem obrigatória, nós criamos conteúdos específicos, exclusivos da temática LGBTI+, como, por exemplo, a nossa cartilha educativa LGBTI+, que nós postamos ela tanto na nossa página interna quanto na nossa página externa de diversidade e inclusão, com tudo que a pessoa precisa saber para ser uma pessoa inclusiva para a comunidade LGBTI+. Nós fizemos cartilha também de inclusão de pessoas trans, nós lançamos diversos treinamentos online na nossa plataforma digital de aprendizagem, como, por exemplo, uma websérie de diversidade e inclusão ali também com um capítulo exclusivo da temática LGBTI+. Nós criamos um game de vieses inconscientes também, onde nesse game a pessoa vai jogando e aí o game ele vai retornando quais são os vieses que estão sendo mais apresentados. A gente também tem um case específico nesse game de viés inconsciente de tema da inclusão LGBTI+. Então, é toda uma jornada que nós vamos letrando e sensibilizando essas pessoas para que no paralelo, de maneira simultânea, porque uma coisa não pode esperar a outra, para que no paralelo a gente possa ir contratando as pessoas LGBTI+, a gente possa se posicionando para dentro e para fora como uma empresa que abraça e acolhe enquanto marca empregadora LGBTI+ friendly. Perfeito. Phil, você trouxe um ponto na sua fala que eu queria só que a gente fizesse um pequeno recorte, que é sobre viés inconsciente. O que é isso e o que isso tem de impacto para a comunidade e como é que isso é dentro das empresas? Na verdade, o viés inconsciente é um nome bonito que a gente chama hoje em dia do antigo preconceito, né? Mas o viés inconsciente, de acordo com a neurociência, né, entra mais de um campo da psicologia, nem é tanto ciências sociais, eles são padrões, comportamentos e aprendizados que nós temos que a gente aprende desde a nossa infância com a nossa pessoa cuidadora, né? E aí a ideia aqui, de forma alguma, é culpar as pessoas cuidadoras como uma educação errada, de forma alguma, essas pessoas cuidadoras também são vítimas de um problema estrutural, a culpa não existe um culpado, né? Mas acaba que esses padrões, esses comportamentos e conceitos que a gente aprende desde criança faz com que na vida adulta, porque o que acontece? Hoje na vida adulta, com esse efeito VUCA, o mundo globalizado, nós recebemos mais de 150 mil informações diárias do planeta, né? E o nosso HD, eu costumo fazer uma analogia com tecnologia, porque a gente até está numa empresa com todo esse olhar digital, né? Então, o nosso cérebro, ele só consegue processar 40 dessas informações que a gente recebe do mundo. E o que tudo isso tem a ver com viés inconsciente? Acaba que, muitas das vezes, todo esse aprendizado enviesado, com certo preconceito que a gente teve desde a nossa infância, faz com que venha muito presente quando a gente vai absorver alguma informação de mundo, porque a nossa cabeça, para processar essas informações, ela precisa criar algumas pastas de atalho, né? Senão o nosso HD ele pifa, vamos dizer assim, ele queima. E aí, nessa de criar pastas de atalho para conseguir absorver a quantidade de informações que a gente recebe, pode vir um viés inconsciente desde a nossa infância. Eu vou trazer um exemplo prático, Alexandre, para poder tangibilizar. Por exemplo, hoje, se eu vejo uma travesti, né, uma pessoa trans, numa praça, no centro de uma cidade qualquer, ela está ali parada num ponto de ônibus, muitas das vezes ela pode estar esperando o ônibus, ou então esperando um Uber, né, ali um carro particular. Essa pessoa, muita gente acha que, por um viés inconsciente, que ela pode estar parada ali naquele ponto por um contexto de vulnerabilidade e prostituição. Isso é um viés inconsciente. Um outro viés inconsciente também que eu trago de exemplo, quando homens gays ficam muito gripados e começam a emagrecer, enfim, o que muitas pessoas têm de viés inconsciente? Por conta do giro mortal da AIDS dos anos 80, anos 90, onde teve, por conta da LGBTI+, fobia estrutural, uma morte muito significativa de homens gays e pessoas trans, né?
trouxe esse estigma, esse rótulo, né? E até hoje, mesmo com toda a evolução da pauta, né, da sorofobia, da LGBT+fobia, ainda tem gente com viés inconsciente que acha que aquele homem gay, só porque emagreceu e está gripado, ele pode ter adquirido o vírus HIV/AIDS, né? E aí é dentro das empresas que a gente combate isso, com muita live, muito conteúdo, muito acesso educativo para a gente poder... eu costumo dizer que a gente só combate preconceito com acesso à informação, para a gente poder eliminar o máximo possível esses viés inconscientes que muitas das vezes, sem maldade, são presentes na cabeça das pessoas. Perfeito, Phil. E acho que essa sua fala, ela vem com uma série de informações, mas também com uma série de reflexões, né? É tão importante a gente conseguir entender e fazer uma reflexão sobre o que nos leva a pensar sobre determinada coisa, seja ela qual for. Essa questão das pessoas trans, ela é muito forte, né? Porque existe já um viés inconsciente ou um preconceito, trazendo aqui em palavras talvez mais concretas, sobre essa questão de que todas as pessoas trans e travestis, elas estão sempre num processo muito ligado à questão da prostituição. E ninguém pergunta por que estas pessoas estão nesse processo de prostituição. O que será que sobrou para essas pessoas? E para a gente dar continuidade aqui a essa conversa, eu quero trazer um outro dado que é muito importante, né? Nós somos o país do mundo que também mais mata pessoas LGBTs, como eu coloquei. A expectativa de vida de pessoas trans no Brasil é de 35 anos. Mas nós também somos o país do mundo que mais consome pornografia trans. Então, acho que essa é uma reflexão super importante para a gente ter aqui. E para o nosso próximo tópico aqui, que é falar um pouco sobre essa evolução que a gente teve na terminologia, né, na LGBTI+, que a gente já foi GLS, já foi só LGBT, a gente teve um processo de evolução aí na nossa sigla, né, nessa terminologia. Queria começar conversando com a Luana aqui, perguntando para a Luana, qual que é a importância, nesse sentido, Luana, de ter o L primeiro na sigla LGBTI? A gente, que é um pouquinho mais antigo, lembra da sigla GLS, né? Identifico. E até mesmo na comunidade LGBT, o machismo ainda é algo estrutural e muito forte, né? Então, ainda assim, a gente encontra muitas vezes a mulher sendo invisibilizada dentro da comunidade. Então, houve essa ação de se colocar o L na frente, né, no sentido de trazer essa discussão à tona, de você ter uma atenção, né, para essas questões de que geralmente a mulher acaba sendo invisibilizada. Acho que é principalmente isso, assim, eu participei já da parada LGBT, de algumas, né, mas uma delas foi a de Niterói, né, eu moro hoje no Rio, eu participei na de Niterói, e as lésbicas, elas abrem a parada, então também vem, né, nesse intuito de você trazer as discussões da lesbiandade para frente, né, para a gente ter um pouco mais de espaço para discussão. E quando você diz isso, Luana, eu entendo que assim, o movimento e a própria comunidade LGBT entende outras questões que nos atravessam, como, por exemplo, a equidade de gênero. É disso que a gente está falando no fim das contas, né? Porque a gente sabe o quanto as mulheres ainda sofrem, e aqui a gente pode trazer diversos números, né? Quando você olha para a quantidade de mulheres que são contratadas nas empresas versus a quantidade de homens, a gente já sabe que há uma disparidade. Quando a gente aprofunda mais isso, a gente vê, por exemplo, a disparidade salarial. Mulheres ocupando cargos que os homens também ocupam e recebendo salários diferentes. Quando você olha para o aspecto de posição de liderança, você também enxerga uma disparidade. Ou seja, é um atravessamento real, né, que existe e que também vem para a comunidade LGBT. Então, acho que trazer o L para o começo da sigla, ele também tem muito a ver com essa pauta da equidade de gênero, que, inclusive,
é uma pauta da própria ONU, né? Dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aí traçados pela ONU, que são os ODS, que são 17, o quinto deles é a pauta da equidade de gênero. Então, a comunidade também está muito atenta a isso, né? E é super importante a gente ter conversas como essas, com pessoas como eu e como vocês, primeiro para mostrar, nós existimos, não somos ETs, somos pessoas reais, ocupamos cargos e temos condições para isso em empresas. Estamos aqui em 4 profissionais que hoje ocupam posição dentro de empresas e nós estamos representando aqui muitas outras pessoas. Então, nós somos 4 aqui, mas porque estamos representando? Porque se esse número for expandido, a gente vai ver muito mais gente e a gente precisa de muito mais gente. Daí o trabalho do Felipe, o trabalho que a TIM vem fazendo, que a própria Accenture faz também de ações internas aí para que a gente consiga ter essa representatividade. Então, só queria complementar esta sua fala aqui, porque eu acho que é tão importante isso, as pessoas entenderem que a comunidade LGBTI+, também é uma comunidade politizada, também é uma comunidade que se instrui, que conhece os seus direitos, e todas as vezes que alguém comenta assim, por exemplo, né, uma questão sobre família, né, que é um tema um pouco mais profundo, que a gente nem vai entrar tanto aqui por causa do nosso tempo e não pela importância, parece que todas as vezes que uma pessoa LGBT tenta falar sobre família, parece que a gente está tirando o direito das outras pessoas de terem suas famílias, quando na verdade não, a gente está falando das nossas, a gente está falando de equidade, e não é de igualdade exatamente, a gente está falando de equidade. Se nós temos os mesmos deveres, nós também merecemos os mesmos direitos. Como eu sempre digo, no meu imposto de renda não tem nenhuma diferença com uma pessoa que não é da comunidade LGBT. Quando eu vou pagar o meu IPTU, não tem nenhuma diferença. Quando eu vou pagar o licenciamento do meu carro, não tem nenhuma diferença. Então, por que eu não posso ter os mesmos direitos? Então, acho que essa é uma reflexão extremamente importante da gente ter aqui. Não é sobre tirar direitos de ninguém. É sobre nós termos os mesmos direitos, porque os mesmos deveres a gente já tem. Posso fazer um complemento aqui nesse bate-papo que a gente está tendo super descontraído? E pegando o gancho aí da Luana, que ela falou super bem, do que o L tem que vir, por que tem que vir na frente, eu super apoio e concordo, eu acho que tudo que a gente traz à existência, a gente consegue tangibilizar e lutar a favor daquilo, né? Então, a gente sai de uma época que era só o GLS, vamos dizer assim, e a gente já está chegando hoje em configurações, eu sei que a gente adotou aqui um padrão internacional, que é o LGBTI+, mas já existem extensões até o LGBTQIAPN+, né? Por quê? Justamente para que as pessoas, as letrinhas que vêm depois da letra I, que é o que a gente está usando aqui como padrão, elas possam também reivindicar sua existência e lutar pelos seus direitos e poder pagar suas contas com dignidade, como você muito bem falou, né? Eu até estou emocionado porque é a primeira live que eu estou participando em 4 anos de diversidade e inclusão, que eu falo um pouco aí desse meu marcador aí interseccional da sexualidade, né? Há anos atrás, a pauta da sexualidade ela é muito recente, ela começou a ser falada em 2001, né? E hoje a gente está aqui no painel de uma pessoa que está dizendo também que faz parte aí de uma fatia dentro da comunidade da sexualidade. Então, será que se não existisse, por exemplo, o LGBTQIAPN+, como a gente vê por aí hoje, será que hoje eu me sentiria confortável de trazer aí sobre a sexualidade e os desafios aí da comunidade também que eu faço parte? Então, é muito sobre isso também, trazer a existência de outros corpos além do LGBT, né? Perfeito, Fio. Eu quero pegar esse gancho da sua fala e já emendar nesse assunto que eu ia perguntar agora. Você, quando se apresentou, você falou que você é um homem gay, demissexual, e que, portanto, você pode ter, não sei se a palavra é exatamente essa, mas estar representado em 2 das letras da nossa sigla, que é o G e que é o A. Como é que se dá esse processo para as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente aqui agora? O que é ser um homem gay e também estar enquadrado ali de alguma maneira na questão da assexualidade? Maravilha, Alexandre. Bom, pessoal, a sexualidade, como é um tema muito embrionário, muito novo, acho que vale um conceito beabá aqui nessa roda de conversa. Então, uma pessoa assexual, ela é alguém que pode sentir nenhuma atração sexual ou romântica, ou pode sentir em momentos específicos, tá? A sexualidade, ela é diferente em partes da orientação sexual. Porque a orientação sexual, ser gay, ser lésbica, ser hétero, inclusive, é por qual gênero você sente atração. Mas a sexualidade é como a sua atração ela funciona
dentro dessa orientação sexual. É como se fosse uma camada nível 2 dentro da sua orientação. E aí, quando eu falo que são camadas, né, dentro da comunidade assexual existem muitas classificações, né? Desde uma classificação mais próxima da sexualidade convencional da sociedade, que são as pessoas alossexuais. O que é ser uma pessoa alossexual? É uma pessoa que tem prática sexual com frequência, uma prática romântica ali, que ela não precisa criar nenhum vínculo, ela pode conhecer uma pessoa hoje, já ter uma relação sexual, isso é uma pessoa alossexual, que é o padrão imposto aí da sociedade, né? Então, dentro da sexualidade, existem as classificações mais próximas desse padrão imposto, como as mais distantes, que é o assexual estrito, né? E eu sou um homem demissexual, que a demissexualidade, ela fica dentro da comunidade A, né, da assexualidade. O que é uma pessoa demissexual? É uma pessoa que só sente atração sexual e romântica quando ela cria uma conexão afetiva com uma outra pessoa, independente se é hétero, se é bi, se é lésbica, se é gay. E eu não sabia, eu não me entendia, né? Porque eu tenho 30 anos hoje. Quando eu tinha 18 anos, você falava sobre isso ainda, né? Mas eu nunca entendia por que os meus amigos gays, quando eu ia para a balada, eles já tinham ali um desejo, uma vontade de já ter uma prática sexual, muitas das vezes, com alguém que conheceu no evento, na festa. Quando eu estava na balada com os meus amigos gays, eu não entendia por que eles já tinham esse desejo de ter uma prática sexual com alguém e eu não tinha. E aí eu busquei muitos anos de estudo, buscando informação. Eu hoje me entendo como pessoa demissexual, porque em toda a minha trajetória de conhecer homens para relacionamento, namoro, né? Hoje eu sou casado, mas nessa época que eu estava solteiro, eu só tinha interesse numa prática sexual com eles depois de algum tempo, depois de um mês, depois de meses, e hoje, com esse novo conceito da demissexualidade, eu percebo que é o que mais fez sentido para mim, né? É o que eu mais me sinto aí representado. Essa pessoa que só sente atração romântica ou sexual nesse contexto de criar um vínculo emocional, depois que eu crio um vínculo emocional com alguém. Perfeito, Phil. Falando desse processo de evolução, queria falar um pouquinho sobre o processo de evolução, então, do conceito de ser bissexual. E aí, Natália, nesse sentido, quando a gente fala desta evolução de ser bissexual, hoje a gente não fala mais que ser bissexual é só gostar de homens e mulheres. Como que é essa evolução? O que é ser bissexual, então? Alexandre, acho que vou começar falando primeiro, que eu acho que é mais fácil, o que não é ser bissexual, né? Porque é tanta pressão em cima, então só para reiterar. A bissexualidade, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que ela não necessariamente ela é binária, né? O bi do bissexual, ela não é especificamente sobre gênero homem e mulher. E nunca foi, essa é a verdade. Agora que a gente está levantando mais essa pauta por conta da pansexualidade, mas ela nunca foi, desde antes do Stonewall, e depois isso foi levantado e a gente conseguiu ter mais espaço para falar sobre isso. Mas o que ela não é? Primeira coisa, ela não é binária, isso a gente precisa entender. A bissexualidade, ela não é confusa de alguma forma, né, que é colocado como algo confuso, e ela não é uma doença. O resto tudo para mim, ela é discutível, né? E aí eu coloco muito para entender como a gente chegou hoje, como que a gente está discutindo hoje agora, o que Freud trouxe lá na época dele, o que ele entendia como o termo, né, bissexual. Basicamente, ele trouxe que a bissexualidade era para designar pessoas que possuem uma suposta combinação de masculinidade e feminilidade psicológica. Hoje, como se fosse um entendimento de não binário e trans, é algo mental. Isso lá, né, que Freud trouxe, né? Então, seria a união das duas sexualidades e não a atração pelos dois gêneros. Depois de um tempo, isso evoluiu e a gente entendeu que não, que na verdade não tem nada a ver, não é nada sobre isso, realmente é sobre a atração, né? Sobre o gênero que você se atrai. E aí é muito importante trazer, depois, né, desse marco aí de Freud, aquela escala de Kinsey, não sei se todo mundo está familiarizado, mas é uma escala super desatualizada, inclusive, mas que basicamente utilizava o termo bissexual como algo no meio, algo de 50%. A escala basicamente é o seguinte: 0% é uma escala de 0 a 6, né? A escala começa em 0, designada a pessoas heterossexuais,
e vai até 6, que seria pessoas 100% homossexuais, né? E a bissexualidade estaria ali bem no meio, na camada 3, né? E não é isso que acontece. A bissexualidade, na verdade, a gente precisa entender que são pessoas que emocionalmente, romanticamente ou sexualmente são atraídas por mais de um gênero. E é isso que é a bissexualidade, que a gente aqui entende na comunidade como bissexualidade. E hoje, o que acontece dessa discussão, desse debate dentro da própria comunidade, é o que é a bissexualidade hoje e o termo da pansexualidade, né? Então, muitas pessoas têm essa dúvida, e dentro da própria comunidade existe até um debate muito forte entre os pansexuais e os bissexuais, como se um tivesse entrando na esfera do outro, quando na verdade não é isso, quando na verdade a gente precisa reentender, discutir de fato e ganhar força, né? Porque o pansexual, ele na verdade são pessoas que são atraídas por todos os gêneros, ou enfim, independente do gênero. E é isso, e o bissexual são pessoas que se atraem por mais de um gênero. Só que eu acredito que não há um limite entre isso, né? O que eu acredito que existe e que é extremamente válido são as próprias pessoas se entenderem, terem percepção da sua sexualidade e com qual bandeira ela se identifica, sabe? Então, quando a gente fala, por exemplo, do bissexual, hoje também, além dessa discussão entre pansexualidade e bissexualidade, está muito em voga a discussão sobre as camadas românticas da bissexualidade, né? Então, hoje, e aí eu me identifiquei, isso fez total sentido, tem pouco tempo isso que eu li, e falei, cara, faz total sentido, sobre as 3 principais camadas da bissexualidade, que é o bissexual homoafetivo, que a gente coloca, né? Que são pessoas que se atraem por mais de um gênero, mas romanticamente pelo mesmo gênero, né, ali no homoafetivo, o bissexual heteroafetivo, que se envolve romanticamente pelo sexo oposto, e o bissexual biafetivo, né? E aí, assim, um ponto muito importante, que eu até puxo de novo, que eu acho que é uma pauta que a gente tem que sempre colocar da bissexualidade, sobre a invisibilidade e sobre não acolhimento, que é isso. Hoje eu tô num relacionamento com uma mulher, tem 8 anos já, né? A gente tá casada há 5, e basicamente hoje, quando eu falo para as pessoas, alguém pergunta se eu sou que eu sou bissexual, né? As pessoas invalidam, falam, nossa, mas você tá, tipo, 8 anos com uma mulher, tipo, você não é mais bi, e algo do sentido. E aí, nesse sentido. E aí, quando eu vi essa terminologia nova, essas outras camadas, eu falei, cara, eu sou bissexual, mas eu sou uma bissexual homoafetiva. Isso fez total sentido para mim, porque na minha história eu nunca consegui me relacionar, nem antes de me descobrir bissexual, me relacionar romanticamente com homens, nunca consegui. E isso fez muito sentido para mim. Então, essa evolução da bissexualidade, né, ela vem sendo construída cada vez mais, e eu acho que o debate ele é muito válido dentro da comunidade. O que eu acredito que a gente tem que amadurecer mais é o próprio conflito que tem entre da comunidade, entre os grupos da comunidade. Cara, não é ganhar espaço um do outro, perder espaço um do outro. Na verdade, a gente tem que se reentender, discutir sim, e ganhar força para o lado de fora, né? Então, em resumo, assim, macro, seria esse o entendimento. Natália, tem tantas coisas nessa tua fala que eu ficaria aqui mais 5 horas puxando um fiozinho de cada uma delas, assim, que são tão importantes, e é uma pena que a gente não tenha mais tempo para isso aqui, mas acho que só 2 pontos que eu queria destacar, assim. A primeira coisa é assim, é tão importante a gente conseguir ter espaço para discussão e para a gente conseguir trazer isso para a mesa, porque não necessariamente a gente vai resolver tudo numa conversa, não necessariamente a gente vai encontrar respostas para todos os questionamentos, mas ter espaço para discussão, ter conversas como essas que a gente está fazendo aqui hoje, trazendo pessoas como eu, como vocês,
para esta conversa, que vai chegar a muitas outras pessoas, faz com que a gente tenha esta evolução. A gente falou aqui sobre algumas questões já da evolução desta nossa sigla, né, do LGBT. Então, por exemplo, a gente falou de trazer o L primeiro, que não era uma questão que era colocada. O Phil trouxe aqui a questão de ser gay, também ser demissexual e, portanto, estar também ali na letrinha A. Você falou sobre a questão da evolução da bissexualidade. E se a gente entrar aqui, a gente vai ver muitas outras evoluções que a gente teve dentro desse processo histórico aqui da terminologia da nossa comunidade. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: como é que vocês enxergam essa evolução aí, se ela gerou diferença significativa da forma como hoje as pessoas se identificam como era no passado? Ou seja, lá atrás as pessoas tinham mais dificuldade, isso era falado menos. Como é que vocês enxergam essa evolução hoje? As pessoas têm mais essa liberdade, vocês acham? Eu acho que o mundo está mudando bastante, né? Então, eu vejo principalmente nas crianças, jovens, adolescentes, uma naturalização maior do que antes, né? E eu acho que dar nomes ajuda a gente a se entender. A gente é formado de diversas camadas, né? Então a gente falou aqui, quando a gente fala de bissexual, gay, lésbica, a gente está falando da orientação sexual, né? A gente também tem a expressão de gênero, a gente tem o gênero, a gente é formado de diversas camadas e vai sofrer referente a essas diversas camadas, né? Falando também um pouco de privilégios, né? Se a gente for olhar questão racial. Então, eu acho que o mundo está evoluindo, sim. Dar nome às coisas ajuda a gente a trabalhar políticas, a identificar os casos, né, principalmente, porque se a gente viver só naquela nossa bolha, conviver com iguais, se os iguais, né, são os homens brancos, héteros, cis, que estão no topo das empresas, eles vão acabar contratando sempre as mesmas pessoas, que são os iguais a eles. Então, quando a gente começa a dar nome às coisas e apontar as diferenças e que existimos, a gente consegue se sentir mais confortável na nossa pele, porque principalmente quando a gente é criança, quando a gente não tem essa referência, né, a gente não se enxerga nas novelas, nos desenhos, nos contos de fada, a gente acaba crescendo achando que a gente está errado, né? Que a gente nasceu com defeito. Então, eu acho que o fato de ter essa evolução de nomenclaturas e se falar sobre isso acaba mostrando para o mundo que existimos, né? E acaba-se com o tempo se naturalizando. Hoje eu vejo crianças e adolescentes assim muito mais abertos do que eram na minha infância, por exemplo, né? Natália, nesse sentido, como é que você enxerga, assim, o preconceito e a discriminação, eles afetam a vida pessoal e profissional até de uma mulher LGBTI? Você tem alguns exemplos, por exemplo, algumas situações que você possa mencionar aqui para a gente? Sim, com certeza. Afetam diretamente, não tem como, assim, a gente, de forma alguma, eu particularmente, eu sou privilegiada em vários aspectos, mas eu não sou blindada, né? Então, eu mesmo já sofri microagressões e continuo sofrendo no dia a dia. Dentro da minha família não é algo muito, sempre foi algo muito tranquilo, a minha sexualidade, a minha expressão e tudo mais. No meu trabalho também, dentro e fora da TIM, assim, a TIM, como o Phil mesmo comentou aí, dentro dessas ações, não só, né, dentro dessas ações, mas eu sempre fui muito bem recebida. Eu estou na TIM faz 6 anos já, então eu passei por várias gerências, várias diretorias, e sempre fui muito bem, não só recebida, como sempre consegui falar com naturalidade e consegui me posicionar de uma forma muito presente sobre a minha sexualidade, né? Mas as dificuldades que a gente sofre ali diariamente são explícitas, né? Principalmente quando eu me coloco como bissexual, é isso, é o questionamento a toda hora, a invisibilidade a todo momento,
a discussão também dentro da própria comunidade, então aquele preconceito de que bis são transfóbicos, por exemplo, voltando na terminologia e sobre a evolução da bissexualidade. Então, assim, acaba causando muita confusão e acaba causando muita indignação da nossa parte, né? Porque é cansativo, mas a gente não pode deixar de continuar lutando, né? Então, eu acho que esse papo que a gente está tendo e essa evolução, como a Lu colocou, né? De, tipo, hoje, como a gente está e como era, óbvio que tem muitos caminhos, tem muita coisa ainda, mas eu acho que o espaço ele está se abrindo cada vez mais, a gente está conseguindo ter discussões mais saudáveis, para evoluir e quem sabe um dia a gente conseguir. Eu acho que sempre vai continuar evoluindo porque somos humanos. Eu acho que é mutável, tudo é mutável. Eu acho que sempre vai ter uma discussão nova, eu acho que sempre a gente vai se reentender, eu acho que sempre vai ter. Isso é muito bacana porque a gente sempre vai estar evoluindo mesmo de fato. Mas essas discussões, a forma como a gente leva essa evolução, vai ser de uma forma muito mais tranquila, cada vez mais, eu acredito. Perfeito, Natália. Luana, eu queria emendar nessa nossa discussão aqui uma questão que é a seguinte. Então, quais são as principais dicas que vocês dariam para que as pessoas possam ser mais inclusivas e respeitosas? Aqui falando, por exemplo, das mulheres lésbicas e bissexuais, mas abrangendo isso para toda a comunidade LGBTI. O que você tem de dicas para a gente deixar para as pessoas serem mais inclusivas? Acho que algumas dicas é buscar informação, né? Informação, ela ajuda a quebrar esse tipo de barreiras. Então, não adianta você buscar informação nos lugares onde você tem o seu nicho, né? O seu ciclo fechado. Então, se você quer saber sobre lésbicas, escute lésbicas, leia lésbicas, veja artigos científicos, a mesma coisa para gays, para bissexuais, para pessoas trans, e não necessariamente a gente falando sobre as questões da comunidade, né? E sim, um romance feito por uma pessoa, escrito por uma pessoa LGBT. Então, siga nas redes sociais, escute artistas, né? Músicas, leia, veja filmes, consuma produções feitas por pessoas LGBTs, porque daí você vai começar a ter mais entender um pouco mais da vivência da comunidade, né? Então, essa é uma dica que eu acho bem importante, porque quando a gente vai colocando o diferente para dentro do nosso ciclo, a gente vai entendendo um pouco mais as dores do que é diferente da gente. Então, essa é uma das principais dicas. Acho que o aprofundamento também sobre viés inconsciente é muito importante, porque a gente fala, mas eu não sou preconceituosa, né? Mas existem alguns testes rápidos que a gente consegue fazer que mostram o quanto a nossa criação, né? Não só falando do cuidador, como o Fio comentou, mas a sociedade a qual a gente é inserido, né? O nosso meio, classe social, a nossa cultura, religião, geografia, né? Tudo impacta na nossa formação. Então, estudar um pouco sobre viés inconsciente, reconhecer que temos vieses, e aí acho que a gente só consegue combater esses vieses quando a gente reconhece que tem e entende alguns mecanismos de como lutar contra eles, né? Na verdade, a gente precisa se treinar para que esses vieses não apareçam, porque eles são uma tomada de decisão muito rápida. Então, se a gente for treinado na sociedade que a gente vive hoje, que é machista, LGBTfóbica e tudo mais, a gente vai reproduzir as mesmas coisas o tempo inteiro. Então, se treinar. Num primeiro momento, a gente não vai ter uma resposta pronta, mas a gente vai começar a identificar esses casos. E o último ponto, eu acho que é se posicionar. Eu acho que se calar nunca é a melhor forma, sabe? Você enxergou aquela situação, não é com você, mas se você se calar, ela vai ter sido com você também, porque você está se abstendo de se posicionar em relação a uma pessoa, né? E muitas vezes quem está sofrendo aquele tipo de agressão acaba não tendo voz, ou então está em alguma posição de menos poder daquela situação que está acontecendo. Então, se você está enxergando a situação, intervenha por aquela pessoa, porque é muito difícil você conseguir ter uma resposta quando está aquela agressão sendo com você, né? Então, acho que o posicionamento, né, falar,
mesmo que não seja problema seu, é sim problema seu. Então, acho isso essencial. Já aconteceu isso comigo na empresa e foi quando eu senti a potência do comitê, né? Eu sou parte do comitê Pride dentro da Accenture, trabalho em telecom já há 9 anos, né, dentro da minha carreira, e, assim, é a parte que mais me enche de orgulho a ser parte do comitê. E a gente dá treinamento, faz live, monta material, e a gente, às vezes, quais são os frutos disso, né? Eu já vi lideranças se posicionando em casos de LGBTfobia, e isso é muito reconfortante, assim, sabe? É um momento que eu, inclusive, não tive voz, porque estava acontecendo comigo, alguém interveio e eu me senti muito acolhida, assim, muito abraçada. Então, acho que essas são as 3 principais dicas. Perfeito, Alexandre, Luana. eu Sim. queria só complementar rapidinho, porque a Lu foi perfeita em todos os pontos que ela colocou, e aí eu queria só dar luz a experiências próprias aqui, e eu gostaria até de indicar, porque a visibilidade, de novo, da bissexualidade é muito pequena. Então, assim, para quem tem alguma curiosidade, para alguém que quer consumir mais conteúdo, entender mais sobre e etc., eu indico o site Bsides, que chama, tá? Lá tem vários artigos de várias pessoas bissexuais, pansexuais, inclusive, colocando, escrevendo muito sobre todos esses assuntos que a gente vem discutindo. Tem o Coletivo Brasileiro de Bissexual também, vale dar uma olhada e acompanhar. E principalmente tem o Manifesto Bissexual de 1990, que fala basicamente sobre tudo isso que eu falei aqui um pouco, publicado pelo Anything That Moves. A gente consegue achar alguns trechos em português, dá para acompanhar também. Então, queria indicar esses 3 principais pontos aqui para quem quer consumir mais e ficar mais preparado nesse sentido, sobre a comunidade, entender, estar mais por dentro. E eu queria muito, eu faço questão aqui de reforçar e colocar como esse último ponto que a Lu disse da empresa, né, como é importante as pessoas que não são da comunidade estarem presentes e se colocarem, se posicionarem. Eu queria colocar aqui minha gerente executiva hoje, como ela é magnífica nesse sentido, né? Hoje eu sei que eu posso contar com ela, não só eu, mas várias pessoas LGBTs que estão na minha equipe, né? Que é uma pessoa que não só pela força que tem a TIM, por todas essas ações que o próprio o Comitê de Diversidade que o Fio toca, né, promove dentro da TIM, mas ela especificamente por ser uma cadeira alta de gerente executivo, é muito legal ver a força e como a gente se sente confortável tendo uma pessoa que não é da comunidade, mas está ali lutando, está ali defendendo, está ali com a gente. Então, eram esses 2 pontos que eu queria elucidar aqui também. Excelente, Natália. Acho que isso que você traz é até um ponto que é importante a gente ressaltar sobre a questão dos aliados, né? A gente precisa muito de pessoas aliadas da comunidade LGBT e a gente precisa cada vez mais de aliados que não só entendam a nossa luta, mas que também estejam com a gente lutando. E esse lutar, muitas vezes, pode ser exatamente isso que você colocou, um acolhimento, fazer ação concreta, ter dentro da empresa pessoas que são aliadas da comunidade, mas que conseguem ter posição de liderança e que conseguem fazer ações concretas em prol da comunidade LGBT. E se a gente extrapolar isso para o ambiente corporativo, saindo disso, indo para a vida pessoal, vale a mesma regra, né? Acho que é tão importante a gente falar sobre isso, sobre essas pessoas serem aliadas, e eu queria colocar aqui 2 pontos, só para contribuir, colocar uma cerejinha aqui no bolo que vocês já fizeram perfeitamente aqui. Eu queria trazer 2 falas. A primeira delas, a gente precisa distinguir a posição de vitimismo de vítima. Acho que o vitimismo ele não é bom para ninguém, não é bom só para a comunidade LGBT, mas para qualquer outra comunidade minorizada ele não é bom, o vitimismo não é bom. Mas também negar que a gente foi vítima e ainda continua sendo vítima de alguns processos também não é bom. Então, distinguir vitimismo de ser vítima é super importante. E sim, a comunidade LGBTI+, felizmente está evoluindo, mas ainda continua sendo vítima de muitos processos. Então é super importante distinguir isso, porque a gente ouve muito, e eu tenho certeza que vocês ouvem isso também, mas é mimimi. Mas tá muito minimizado esse processo, agora tudo é mimimi. Não, gente, existe uma diferença entre vitimismo e ser vítima. E a história e os dados não deixam a gente falar sozinho.
Então, basta a gente olhar para os números que a gente vai entender que nós somos, sim, vítimas em muitos casos. O segundo ponto que eu queria trazer aqui para a contribuição é assim, de novo, tirando a história do vitimismo e colocando sob a ótica da vítima, né? Todas as vezes que uma minoria, vamos pegar um exemplo, uma pessoa preta ou qualquer outra minoria sofre uma agressão, por exemplo, na rua, quando ela volta para casa, o ambiente que ela encontra ali muitas vezes é um ambiente de uma compreensão, de um acolhimento, porque ela tem iguais, ela tem pessoas dentro de casa que vão acolher. E a gente faz uma reflexão, todas as vezes que uma pessoa LGBT sofre uma agressão na rua, quando ela volta para casa, o que acontece com ela? Será que ela tem esse mesmo tipo de acolhimento? Será que ela tem esse mesmo respaldo quando está dentro de casa? E aqui a gente pode falar do ambiente corporativo também. Será que quando eu sento do lado ali do meu colega de trabalho, quando eu estou trabalhando no meu dia a dia, eu consigo ter esse nível de compreensão e de acolhimento? Então, eu queria só acrescentar esses pontos aqui, que eu acho que eles são extremamente importantes e dariam mais 15 horas de pautas aqui para a gente falar com toda certeza. Mas, Phil, queria trazer você aqui para esse ponto, que é o seguinte: como consultora aí de diversidade e inclusão na TIM, eu queria que você me ajudasse com duas coisas para a gente já se encaminhar aqui, infelizmente, para o fim desse nosso bate-papo. Primeiro, assim, por que é diversidade e inclusão? Por que existem as duas coisas? Bom, vamos lá. Eu vou me ancorar numa frase muito famosa da Verna Myers, né, que é VP Estratégica de Inclusão da Netflix. O que é diversidade? Diversidade ali é a presença de pessoas, né, de diversos marcadores sociais, de acordo com seu gênero, a cor da sua pele, a sua sexualidade, a presença ou ausência de deficiência, as diferentes idades, né? Então, é quando a gente percebe ali um conjunto de características ali pessoais dentro de um contexto. Agora, a inclusão é um outro conceito. É quando dentro da diversidade, desse conjunto de pessoas com diversas características sociais, eu entendo ali quais delas historicamente sofreram um apagamento e ou um silenciamento histórico, e eu faço a adaptação das regras existentes, que muitas das vezes são, por exemplo, heteronormativas cisgêneras, quando eu adapto a regra existente para um formato que seja mais equânime, né, que é o conceito de equidade, e mais inclusivo. E aí, por isso que, geralmente, as empresas, na sua estratégia de D&I, consideram a inclusão de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas 50 a mais e pessoas da comunidade LGBTI+. E para fechar, a frase que a Verna Myers usa é: diversidade é chamar para festa e inclusão é chamar para dançar. E a equidade, complementando a frase dela, é quando eu pergunto qual a música, qual o estilo musical que essa pessoa quer dançar. E é isso que a gente aí, com toda uma paciência histórica, a gente vai percorrendo nas organizações enquanto diversidade e inclusão. Phil, perfeita a tua colocação e a tua explicação, e eu quis trazer isso exatamente para a gente fazer uma reflexão no ambiente corporativo aqui ao fim dessa nossa conversa, porque assim, não basta você ter diversidade. Quando uma empresa faz só diversidade, e eu estou falando a gente, olhando agora pela nossa comunidade, né? É como se alguém olhasse e falasse: não, mas eu tenho diversidade. Olha lá, tem uma lésbica no andar. Olha ali, tem uma bissexual no andar. Menino, não é que tem um homem gay no meu time? E isso é diversidade, mas inclusão é um processo muito maior, né? É como você colocou aqui nessa tua metáfora, convidar para dançar, né? Não basta trazer a pessoa para a festa, é preciso que ela se sinta confortável, que ela se sinta representada, que ela se sinta acolhida nesse ambiente. E aí entra um processo das empresas, que a TIM faz isso brilhantemente, e eu sei que você tem muitas iniciativas aqui que você até já falou no começo dessa nossa conversa, mas para que a gente não seja aquela pessoa apontada no andar: olha, tem um gay ali. Olha lá, não é que tem uma mulher lésbica? Gente, não façam isso. Empresas que estão assistindo, que estão ouvindo a gente agora, e pessoas que trabalham nas empresas, porque as empresas são pessoas, não façam isso, gente. A gente quer ser incluído, mas a gente quer participar desse dia a dia sendo o que nós somos, como pessoas da comunidade LGBT, mas também como profissionais.
A gente está falando aqui de 2 consultores, a gente está falando aqui de uma gerente sênior que trabalha na Accenture, e nós somos profissionais, nós somos pessoas antes disso. Não nos apontem no andar como se nós fizéssemos parte de um número para cumprir uma cota para que as empresas fossem respeitadas nesse aspecto. Então, quero ressaltar isso e trouxe essa tua fala aqui, Phil, porque eu sei que na TIM isso é feito na prática, e eu conheço isso de perto. A Natália falou um pouco disso aqui dentro, a Luana trouxe um pouco de como a Accenture tem trabalhado nessas frentes. Eu acho tão importante a gente clarificar isso aqui para que as pessoas nas empresas também não fiquem esperando que só a empresa faça isso. Vale lembrar que as empresas são compostas por pessoas, como eu e como vocês que estão aqui. Então, é também importante a gente buscar essas informações. E para concluir aqui essa minha fala, porque eu já vou chegar na nossa parte final aqui, eu quero relembrar que a comunidade LGBT, quando nós batalhamos e quando nós trabalhamos as nossas pautas, nós trabalhamos para além da comunidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, de ser uma mulher lésbica, você está falando que essa pessoa também é uma mulher. E aí a gente tem um outro atravessamento, que é a questão da equidade de gênero. Você pode ter uma pessoa, por exemplo, bissexual, uma mulher trans, por exemplo, que também é preta. E aí a gente está falando de uma questão racial. Então, percebam que quando a gente discute sobre as questões da comunidade LGBTI+, a gente está falando de muitas outras questões e de muitos outros atravessamentos que a gente tem. Então, não é uma pauta só da comunidade LGBT. Eu acho muito importante que a gente reflita sobre isso. E vou concluir, já falei concluir 3 vezes, mas tem um ponto que eu queria deixar aqui como reflexão, porque tem pequenas, e aí, bem entre aspas, pequenas coisas que não são discutidas ou que não são pensadas, mas que têm um impacto e uma dimensão muito grande. Então, por exemplo, todas as vezes que alguém critica um homem gay mais afeminado, por que será que essa crítica vem tão fortemente? Por que será que esse homem recebe essa crítica por ser afeminado? É porque ele se assemelha ao feminino e o feminino é menos? Então, acho que tem tantas reflexões que a gente pode fazer nesta conversa que é muito importante que a gente pense e que a gente repense, porque eu acho que esse é um ponto importante. E aí, meninas, agora eu vou direcionar aqui um finalmente da nossa conversa de fato ou fake. Eu queria que vocês trouxessem aqui para a gente algumas coisas que são mitos ou estereótipos sobre mulheres que são lésbicas e bissexuais. O que é fato e o que é fake nessa história? Quer começar, Nath? Posso falar. Vamos lá, fato ou fake de bissexuais, né? Primeira coisa, pelo amor de Deus, gente, bissexual não é sinônimo de promiscuidade. A gente não, entendeu? Isso daí tem a ver com o caráter da pessoa, não tem nada a ver com a orientação sexual, porque é basicamente isso que a gente é taxado, né? Não é porque eu sou bi, por exemplo, que eu quero estar num trisal ou coisa do gênero. Então, isso também é muito, muito ruim. Ser bissexual, eu poderia falar que ele não está ligado diretamente à não monogamia. Que também, acho que eu costuro um pouco sobre esses 2 pontos, né? Que também não é sinônimo de poligamia. Então, é muito importante a gente entender isso. Isso tudo é fake, né? Mas um fato específico é que os bissexuais são pessoas que sentem atração, como eu disse, podem sentir atração e são romanticamente atraídos por mais ou pelo próprio mais de um gênero. Então, é muito importante esse entendimento hoje, né? Isso é um fato. Hoje a gente consegue entender que eu, como bissexual, posso realmente me atrair romanticamente por todos os gêneros ou não, por um só. Isso vai muito de cada pessoa, é muito específico. É importante cada um em se entendendo, sabe? E as outras pessoas, aliados, entenderem isso também para a gente ganhar força. Acho que, em resumo, seria isso. Indo um pouco acho que a primeira coisa, quando a gente fala de LGBTs, né, da comunidade, a gente acaba sendo muito invisibilizado como passíveis de ter uma família, né? Então, eu acho que isso é um grande fake. A gente, quando eu me assumo como lésbica, eu acabo sendo tirada do papel da possibilidade de constituir uma família, de ser mãe, né? Então, hoje eu até estou no processo de adoção, é algo que me enche de orgulho
e que muitas vezes as pessoas, por falar que eu sou lésbica, acabam assumindo que eu não vou ter filhos, né? Então, isso é um grande fake que a gente pode deixar. Outro ponto, uma mulher mais masculinizada, ela não necessariamente é lésbica. Uma mulher feminilizada não necessariamente é menos lésbica do que uma masculinizada, né? Então, é o que eu comentei muito sobre a expressão de gênero, né? A gente julga pela aparência, e isso acaba sendo muito dolorido de ambos os lados, da lésbica feminilizada ser menos vista como lésbica, pela própria comunidade, ou então as pessoas falarem, mas ela nem parece lésbica, ou então de achar que pelo fato de eu ser lésbica, eu sou brother dos caras, então eles acabam tratando a gente como com as mesmas camadas sociais do machismo, né, que diz que o homem vai ser mais mulherengo, não sei o quê, então eles acabam me tratando como brother, e isso é um fake, não é pelo fato de eu ser mais masculinizada, ou por o fato de eu ser lésbica, que eu quero ser homem. Não quero ser homem. Eu sou uma mulher, independente da minha expressão de gênero. Que mais para lésbica? A gente não é lésbica porque falta um homem na relação. Então, acho que são grandes fakes aí desse mundo lésbico. Phil, quero te chamar aqui para você trazer, se você ainda quer acrescentar algumas outras ações que a TIM tem feito, continua fazendo, está planejando em prol da comunidade LGBT e no sentido de ser também esse especialista em diversidade e inclusão. Você quer complementar algum ponto aqui? Primeiro, eu queria complementar com as dicas de fato ou fake, né? Enquanto letra G, enquanto letra A também, começando pela assexualidade. Gente, jamais pergunte para uma pessoa assexual ou qualquer classificação dentro da comunidade assexual se ela está com falta de hormônio, se ela está com pouca vitamina no sangue, porque é muito comum, né? Não, ele não está com desejo sexual porque ele está com falta de vitamina B12, por exemplo. Não tem nada a ver. Eu, por exemplo, sou demissexual, mas os meus exames estão todos em dia, as minhas vitaminas estão ótimas, eu sou vegano e potencializa ainda mais a minha saúde, porque eu não como muitas coisas, né? Principalmente de origem animal, então tá tudo certo. Não tem a ver com falta de hormônio, é sobre a característica da pessoa. Ou então julgarem assim, não, mas olha só, você não quer ter uma relação sexual no início porque tem que ter um relacionamento. Relacionamento, gente, é noivado, é namoro, é casamento. O seu primeiro contato com alguém, se você quer ter ali uma relação sexual, isso é um impulso, é uma característica da sua sexualidade, então não confundir, tá? E sobre a letra G, eu quero trazer uma dica, e fato ou fake, sobre uma síndrome que acontece muito nas organizações, que é a síndrome do eterno aprendiz, que é quando as pessoas aliadas, elas querem colocar toda a responsabilidade da pessoa LGBT+, do homem gay, enfim, de ter que ensinar para ela, enfim, ela ser mais inclusiva. Só que qual o problema da síndrome do eterno aprendiz? Lá no fundo da pessoa, no íntimo dela, ela não tem interesse, não tem desejo de estudar sobre aquilo. Na vida pessoal, ela não busca informação sobre aquilo porque muitas das vezes ela decide não querer e aí ela torna aquela pessoa LGBT como ali o site de navegação da informação para ela. E isso pode gerar microagressões, né? Porque enquanto para aquela pessoa que está perguntando é a primeira vez que ela quer saber, a pessoa LGBT pode ser a milésima vez que ela está tendo que responder uma pergunta daquela. A gente não sabe ali a situação psicológica, emocional que essa pessoa LGBT+ pode ter enfrentado. Então, só traria essa dica aí da síndrome do eterno aprendiz, tá? Sobre o desfecho do nosso programa de diversidade e inclusão, acho que além da parte de sensibilização e de empregabilidade que eu já comentei, eu queria também trazer outras iniciativas, né? Até para convidar e atrair talentos LGBTI+, para vir trabalhar no time também. Nós temos aí no nosso acordo coletivo assistência jurídica e apoio psicológico gratuito, sem descontar do contra-cheque, para pessoas LGBTI+, que queiram qualquer tipo de apoio, de orientação, até mesmo, sendo muito sincero, a gente não pode garantir o mundo perfeito 100% das vezes, né? Caso aconteça alguma situação de LGBTI+, fobia,
ela também vai ter esse suporte do apoio psicológico e jurídico. Nós também, nos últimos anos, né, patrocinamos algumas paradas do Orgulho LGBTI+, virtual de São Paulo, nós patrocinamos feiras de empregabilidade, temos banco de talentos Pride também nos nossos canais de recrutamento e seleção, dentre outras iniciativas aí vamos dizer assim, de benefícios e direitos LGBTI+. Então, você que é uma pessoa da comunidade, está aqui escutando a gente, o pessoal aliada, já convidem aí outras pessoas da comunidade para fazer parte do time aqui da TIM. Excelente, Phil. Gente, eu ficaria mais 15 horas aqui conversando com vocês. Tenho certeza que tanto eu quanto vocês teriam muito mais assuntos para trazer, mas a gente precisa organizar aqui o nosso tempo também. E eu quero dizer que eu fiquei extremamente feliz em participar desse bate-papo com vocês. Quero dizer que eu fiquei muito contente pela iniciativa da TIM com Mulheres Positivas e a participação aqui, neste caso, da Accenture com a Luana representando aqui. Quero dizer, assim, do quanto é importante a gente trazer pautas como essa e a gente ter espaços como esse para reflexão que vão chegar para muitas outras pessoas. Então, enfatizando aqui a importância da inclusão e o respeito às diversidades sexuais e de gênero. É tão importante que isso venha através de ações concretas, como a gente falou aqui, e é tão importante que a gente perceba as evoluções que a gente comentou aqui, mas que a gente ainda entenda o quanto é preciso que a gente evolua, quantas coisas a gente ainda precisa conquistar como comunidade, quantas coisas a gente ainda precisa evoluir como ser humano mesmo nesse sentido. Mas acho que iniciativas como essa e papos como esse precisam existir mais. Eu fiquei extremamente feliz e honrado em conduzir essa conversa aqui com vocês. Vou deixar aqui para cada um de vocês fazer suas considerações finais, que o nosso tempo já estourou aqui no estúdio, mas vou já deixar o meu agradecimento e pedir para cada um de vocês se despedir aqui. Vamos pela ordem. Felipe, letra F. Bom, pessoal, queria agradecer aqui pelo espaço, dar parabéns por toda a iniciativa, as pessoas envolvidas. De fato, é aqui um videocast revolucionário, porque, pegando até uma fala da Luana, hoje a gente vê crianças e adolescentes já discutindo sobre isso também, até pessoas adultas aliadas, e a gente está começando um novo tempo onde não existe mais o queer coding, né? O que é o queer coding? Foi todo esse apagamento e silenciamento histórico das existências e corpos LGBTI+, principalmente na época da ditadura, de leis LGBTI+fóbicas que tentavam nos calar, né, tentavam impedir nós sairmos do armário, por exemplo. Nos desenhos, nos filmes, a gente não se via, o nome desse conceito é queer code, e esse conceito discriminatório está sendo quebrado, né? A gente está começando um novo tempo agora, onde momentos como esse, programas de televisão também, estão naturalizando e quebrando estereótipos, como, por exemplo, o chaveirinho de hétero, que a gente vê em diversos personagens de novela, enfim, estão naturalizando e mostrando que nós somos pessoas como qualquer outra, que nós temos que pagar as nossas contas, sobreviver, existir, temos os nossos desejos, os nossos sonhos de família ou não, e tudo bem sobre isso. Então, só queria parabenizar por esse momento aí, que com certeza vai ajudar a quebrar muitos viés inconscientes de pessoas que estão assistindo aqui esse evento. Obrigado, Phil. Seguindo aqui por ordem alfabética, Luana. Primeiro, eu queria agradecer o espaço. É um tema que me nutre, né, poder falar sobre isso em ambiente de trabalho, e eu acho que a gente está avançando muito, porque hoje a gente está falando entre empresas, né, entre parceiros de trabalho aí do dia a dia. Eu acho que na Accenture é uma pauta que a gente traz já há muitos anos, né, o Comitê Brasil, acho que tem mais do que acho que tem 15 anos, mais ou menos, o Comitê de Pride da Accenture, e hoje a gente tem feito muitas conversas relevantes entre empresas, né, e isso, eu acho que demonstra o avanço e o sucesso dessas ações que cada empresa vai tendo internamente. E o legal dessa discussão é que é um ambiente corporativo com menos competição, né? Porque a gente compartilha ações, a gente quer que o outro cresça tanto quanto a gente, e acaba que
a gente deixa um pouco de reinventar a roda, a gente vai vendo ações que estão sendo bem-sucedidas em outras empresas, a gente complementa, a gente se complementa, a gente consegue potencializar isso. Então, para mim, é muito satisfatório esse tipo de conversa, e fora do lado pessoal também, que é algo que mudou a minha forma de enxergar o trabalho, né? Logo no início que eu entrei na Accenture, eu não enxergava pessoas, mulheres lésbicas, homens gays, LGBTs em posições de liderança, né? E acaba que você não tem um modelo para seguir, né? E aí, em algum momento, eu falei, não, eu quero ser um modelo desse. Então, mudou um pouco a minha visão de querer pertencer, de querer ser alguém a se inspirar, né? Então, acho que a gente aqui acaba inspirando outras pessoas também e abrindo esse espaço de diálogo e de espaço seguro para as outras pessoas da comunidade, né? Então, obrigada pelo convite, pelo espaço e pela compartilhar tantas informações aí. Obrigado, Luana. E agora, na nossa ordem alfabética, por último, mas não menos importante, Natália. Então, pessoal, eu queria também agradecer a oportunidade magnífica de poder representar a empresa que eu amo, que me acolheu tanto e continua acolhendo. Acho que é o ápice, assim, para mim. Esse convite foi muito especial. E principalmente por vocês estarem abrindo esse espaço para trazer uma bandeira da bissexualidade que é muito raro ter, né? Geralmente a pauta é muito em cima mais de lésbicas, gays, até trans, às vezes, por conta também do que é divulgado e tudo mais. Os trans e tudo mais acabam tendo um espaço para ser discutido, mas isso não quer dizer que eles não sejam tão, dentro da comunidade, tão menores e tudo mais, pelo contrário, mas a bissexualidade é muito raro, de fato, ver. Então, eu, como mulher bissexual, fico muito feliz de estar aqui com a bandeira, trazendo, representando, e pelo espaço mesmo. Muito obrigada. Gente, incrível. Inclusive, pegando esse gancho, Natália, a gente teria aqui nesse nosso bate-papo hoje uma mulher trans, mas por uma questão de saúde, ela também não pôde participar, infelizmente, com a gente, mas todas as letras aqui da nossa comunidade sintam-se representados, acolhidos e muito amados por todos nós aqui. Para concluir esse nosso bate-papo, eu quero falar sobre um tema que não é incomum a gente ouvir, que é as pessoas negarem o preconceito com a comunidade LGBT. E tem uma frase que é muito comum a gente ouvir, tenho certeza que vocês já ouviram algumas vezes, que é: não, mas eu não sou preconceituoso, eu até tenho amigos gays, eu até tenho uma amiga lésbica, eu até convidei meu amigo gay para o meu casamento. Então, quero deixar essa reflexão para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, mas que a reflexão continue trazendo uma frase da Angela Davis, que é uma filósofa e professora norte-americana brilhante. Se você ainda não ouviu e não leu nada sobre ela, eu sugiro que você faça isso. Ela diz o seguinte: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Então, com essa reflexão, eu queria que a gente concluísse esse nosso papo aqui e que você refletisse sobre a questão de que, às vezes, não basta só não ser LGBTfóbico. É preciso combater a LGBTfobia. Então, deixo aqui esse convite e essa reflexão. Muito obrigado, foi lindo estar aqui com vocês. Tchau, tchau, até uma próxima oportunidade.